Olá, minha linda família. Bem-vindos de volta ao Histórias Verdadeiras que Mudam Vidas. Hoje trago para vocês uma história poderosa e profundamente emocionante. Os lustres de cristal brilhavam como lágrimas congeladas sobre o salão lotado. Alina estava parada perto do canto, segurando uma taça de água com gás, como se isso pudesse ancorar-lhe a algo sólido. Esta noite deveria ser especial. Seu 18º aniversário, a noite em que oficialmente se tornaria adulta. Mas enquanto observava seu pai rindo com associados de negócios, mal reconhecendo sua presença, Alina se sentia mais invisível do que nunca. O vestido rosa pálido que usava pendia frouxo em seu corpo magro. Sua madrasta, Victoria, o havia escolhido deliberadamente. Simples demais, modesto demais, nada como os vestidos deslumbrantes que sua meia-irmã Cláudia sempre usava. Alina viu seu reflexo em um dos espelhos que forravam as paredes. Seu cabelo escuro estava preso de forma simples, seu rosto sem maquiagem pesada. Parecia um fantasma em sua própria celebração. Do outro lado do salão, Cláudia reinava entre um grupo de admiradores. Seu vestido vermelho abraçava suas curvas, seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas, e sua risada ecoava como música projetada para abafar todos os outros. Ela era tudo que o pai delas queria em uma filha. Confiante, bonita, socialmente graciosa. Tudo que Alina não era. A música mudou para algo mais lento, mais romântico. Casais deslizaram para a pista de dança. O pai de Alina subiu ao microfone no pequeno palco. O coração dela se ergueu ligeiramente. Talvez ele dissesse algo gentil, algo que reconhecesse que ela importava. Obrigado a todos por virem esta noite. Seu pai começou, sua voz ecoando pelo sistema de som. Estamos aqui para celebrar muitas coisas. Novas parcerias comerciais, empreendimentos bem-sucedidos e a prosperidade contínua do nome de nossa família. Alina esperou, a respiração presa na garganta. E sim, minha filha Alina faz 18 anos hoje. Feliz aniversário. Foi só isso. 5 palavras. Nem mesmo seu nome completo pronunciado com carinho. Apenas uma nota de rodapé para o verdadeiro propósito da noite. O aplauso que se seguiu pareceu uma zombaria. Alina forçou um sorriso, mas por dentro algo desmoronou. Victoria deslizou até ela, seu perfume avassalador. Querida, você parece tão tensa. Sorria mais. As pessoas vão pensar que você é ingrata por esta linda festa que seu pai organizou. Eu sou grata, Alina sussurrou. É mesmo? Porque ficar no canto parecendo miserável não é exatamente demonstrar apreciação. O sorriso de Victoria nunca alcançou seus olhos azuis e frios. Tente ser mais como Cláudia. Veja como ela ilumina o salão. Antes que Alina pudesse responder, Cláudia apareceu ao lado delas, carregando 2 taças de vinho. Mãe, pensei que Alina pudesse querer algo mais forte que água. É o aniversário dela, afinal. Alina estendeu a mão para a taça, hesitantemente. Ela raramente bebia, mas talvez ajudasse a acalmar seus nervos. Quando seus dedos se fecharam em torno da haste, Cláudia tropeçou para frente com desajeitamento teatral. O vinho tinto espirrou no peito de Alina, manchando o vestido rosa de um carmesim profundo. Suspiros irromperam ao redor delas. Alina ficou congelada, o líquido frio encharcando o tecido. Cláudia cobriu a boca em falso horror. Oh, meu Deus, me desculpe! Que desastrada! Mas Alina viu a verdade nos olhos de sua meia-irmã. O cálculo deliberado. O sorriso satisfeito mal escondido atrás da falsa preocupação. Que desastre! Victoria suspirou alto. Alina, você deveria ir se limpar. Está fazendo uma cena. Lágrimas queimaram atrás dos olhos de Alina, fazendo uma cena. Ela não havia feito nada, mas como sempre, ela era o problema. O constrangimento, aquela que não se encaixava. Ao redor delas, os convidados sussurravam e encaravam. Alguns pareciam solidários, outros meramente curiosos sobre o drama. Seu pai olhou,
franziu a testa em desaprovação, depois voltou à sua conversa como se nada importante tivesse acontecido. Algo dentro de Alina se rompeu. O fio frágil que a mantinha unida finalmente quebrou. Sem uma palavra, ela se virou e correu pelas portas do salão, passou pelo guarda-volumes, desceu os degraus de mármore e saiu para a noite. A chuva começou no momento em que ela pisou do lado de fora, como se o próprio céu quisesse lavar a humilhação. Alina correu cegamente, seu vestido arruinado pesado com vinho e água, seus sapatos escorregando no pavimento molhado. Ela não sabia para onde estava indo, apenas longe. Longe daquela casa, daquelas pessoas, daquela vida sufocante. Finalmente suas pernas cederam. Ela se encontrou em um pequeno parque, desabando em um banco sob uma árvore que oferecia pouco abrigo. As lágrimas vieram então, misturando-se com a chuva em seu rosto. Grandes soluços que sacudiram todo o seu corpo. 18 anos tentando. 18 anos esperando que talvez, apenas talvez, se ela fosse boa o suficiente, quieta o suficiente, obediente o suficiente, eles a amariam. Mas nada era suficiente. Ela nunca seria suficiente. O som de um motor cortou seu desespero. Faróis iluminaram o parque, brilhantes e intrusivos. Alina tentou encolher-se, esperando que quem quer que fosse apenas passasse. O motor parou. Uma porta de carro abriu e fechou. Passos se aproximaram, lentos e medidos. Você está machucada? A voz era profunda, preocupada, desconhecida. Alina olhou para cima através da visão embaçada para ver um homem parado a alguns metros de distância. Alto, usando um terno caro que estava ficando encharcado, cabelo escuro colado na testa. Mas o que chamou sua atenção foram seus olhos, cinzentos, intensos, e olhando para ela com algo que ela não conseguia identificar. Não era pena, era algo mais profundo. Estou bem, ela conseguiu dizer, embora claramente não estivesse. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Você está sentada na chuva chorando, usando um vestido coberto com o que parece ser vinho. Não acho que bem seja a palavra certa. Alina cruzou os braços em volta de si mesma. Por favor, apenas me deixe em paz. Em vez de ir embora, ele tirou o casaco e o estendeu para ela. Pelo menos pegue isto, você está tremendo. Ela olhou para o casaco, depois para ele. Perigo estranho? Sua mente sussurrou. Mas neste momento, a gentileza de um estranho parecia mais segura que a crueldade de sua família. Lentamente, ela estendeu a mão e pegou o casaco. Estava quente do calor do corpo dele e cheirava a colônia cara misturada com chuva. Ela o puxou em volta dos ombros. Obrigada, ela sussurrou. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa, encostando-se em uma árvore próxima. Noite ruim? Uma risada amarga escapou dela. Pode-se dizer isso. Quer falar sobre isso? Por que você se importaria? Você nem me conhece. Talvez seja exatamente por isso, ele disse calmamente. Às vezes é mais fácil falar com alguém que não tem expectativas sobre você. Alina o estudou através da chuva. Havia algo magnético nele, algo que a fazia sentir-se menos sozinha. Foi a festa do meu aniversário. Minha família me humilhou na frente de todos. Eles sempre fazem isso, mas esta noite foi pior. Ele ouviu, sem interromper, enquanto as palavras saíam dela. Todos os anos de negligência, de ser a segunda opção, de sentir-se invisível em sua própria casa. Quando ela finalmente parou, esvaziada de palavras, ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sei como é isso, ele disse finalmente. Ser indesejado pelas pessoas que deveriam amar você mais. Algo no tom dele disse a ela que não era apenas simpatia. Ele realmente entendia. Sou Diego, ele disse estendendo a mão. Ela hesitou, depois a pegou. Seu aperto era quente e firme. Alina, Alina, ele disse seu nome como se importasse. Você me deixaria levá-la a algum lugar seco? Há um café perto que fica aberto até tarde. Você pode se aquecer. Podemos conversar mais se quiser ou sentar em silêncio. O que você precisar. Cada parte razoável de seu cérebro gritava que ela não deveria ir a lugar nenhum com um estranho,
mas parada na chuva, sentindo-se mais sozinha do que jamais se sentira, razoável parecia superestimado. "Tudo bem?" ela se ouviu dizer. O carro de Diego era tão caro quanto seu terno, todo bancos de couro e luxo silencioso. Ele ligou o aquecimento no máximo e entregou-lhe uma toalha do banco traseiro. Enquanto dirigiam pelas ruas escorregadias de chuva, Alina sentiu como se estivesse se movendo através de um sonho, ou talvez acordando de um pesadelo. O café era pequeno, aconchegante e quase vazio. Eles se sentaram em uma cabine no canto, e Diego pediu chocolate quente para ambos, sem perguntar o que ela queria. De alguma forma, ele sabia exatamente o que ela precisava. "Por que você está sendo tão gentil comigo?" Alina perguntou, envolvendo as mãos em torno da caneca quente. Diego encontrou seus olhos do outro lado da mesa. "Porque eu vi algo em você, Alina. Algo que sua família é cega demais para ver. O que você poderia ver? Eu não sou ninguém. Nada. Você está errada." Sua voz era suave, mas certa. "Você é alguém que foi derrubada, mas não quebrou. Alguém que ainda chora, o que significa que ainda sente. Alguém que vale a pena salvar." A respiração de Alina ficou presa. Ninguém nunca tinha falado com ela assim, como se ela tivesse valor. "Eu nem te conheço," ela sussurrou. "Ainda não," Diego concordou. "Mas vai conhecer." E de alguma forma, sentada naquele pequeno café com um estranho que a viu quando sua própria família nunca viu, Alina sentiu a primeira pequena centelha de esperança que experimentara em anos. Do lado de fora, a chuva continuava caindo. Mas lá dentro, algo estava começando a florescer. Nas semanas seguintes, Diego revelou sua própria história. Cresceu em Barcelona em uma família rica que valorizava sucesso acima de tudo. Seu pai havia sido cruel, sua mãe distante. Quando Diego tinha 16 anos, ousou questionar as práticas comerciais de seu pai. O resultado foi brutal. "Ele me expulsou", Diego disse, a mandíbula apertada com dor antiga. "Disse que eu era inútil sem o nome da família, que voltaria rastejando." "Mas você não voltou," Alina adivinhou. "Não, construí minha própria empresa do nada. Trabalhei em empregos terríveis, dormi no meu carro algumas noites, mas me recusei a dar-lhe a satisfação." Ele olhou diretamente para ela. "Levei 10 anos, mas agora valho mais do que ele jamais valeu. E fiz isso sozinho." Alina sentiu lágrimas picar em seus olhos. A história dele ecoava sua própria dor. O mesmo sentimento de ser descartável para as pessoas que deveriam tê-lo amado. "Por que está me contando isso?" ela perguntou suavemente. Diego colocou sua xícara de café na mesa. "Porque preciso que você entenda algo, Alina. Eu não te encontrei por acidente ontem à noite." O coração dela pulou. "O que quer dizer?" "Eu te vi antes, em eventos de caridade, jantares de negócios onde sua família aparecia. Observei como te tratavam, como seu pai olhava através de você, como se não estivesse lá, como sua madrasta e meia-irmã zombavam de você quando pensavam que ninguém estava prestando atenção." Seus olhos seguraram os dela. Mas eu estava prestando atenção. A respiração de Alina ficou presa. "Você estava me observando." "Não de forma assustadora," ele disse rapidamente. "Apenas reconheci algo. Um espírito afim, talvez. Alguém mais que sabia como era ser invisível para a própria família. É por isso que parou ontem à noite. Estava me procurando." "Eu estava por perto, sim. Vi o anúncio do seu aniversário. Parte de mim se perguntou se você finalmente teria tido o suficiente." Ele se inclinou para a frente. "Alina, vou te pedir algo que vai soar insano, mas preciso que você realmente considere." O pulso dela acelerou. "O quê?" "Case-se comigo." As palavras pairaram no ar entre eles. A mente de Alina ficou em branco, depois explodiu em caos. "O quê? Isso é loucura." "Acabamos de nos conhecer." "Conhecemos?" Diego desafiou. "Ou temos circulado um ao outro por meses, ambos quebrados demais para nos aproximar?" "Você não me conhece. De verdade. Sei que você é mais forte do que pensa. Sei que tem uma bondade apesar de anos de crueldade. Sei que merece melhor do que tem recebido.
Ele estendeu a mão pela mesa, quase tocando a dela. E sei que posso te dar uma vida onde você é valorizada, onde você importa. Isso é insano. Alina repetiu, mas sua voz vacilou. Talvez, mas qual é sua alternativa? Voltar para aquela casa, deixá-los continuar destruindo seu espírito pouco a pouco. Sua voz suavizou. Estou te oferecendo liberdade, Alina. Uma parceria com alguém que entende sua dor e sim, eventualmente, talvez algo mais. Por que você gostaria de casar com alguém como eu? Eu não sou ninguém. A expressão de Diego endureceu. Pare de dizer isso. Você só é ninguém porque eles te convenceram disso. Mas eu vejo a verdade. Antes que Alina pudesse responder, a campainha tocou. Diego franziu a testa levantando-se. Não estou esperando ninguém. Ele saiu da cozinha. Alina ouviu vozes altas e raivosas. Seu sangue gelou quando as reconheceu. Seu pai, Victoria, Cláudia. Ela correu para a entrada para encontrar Diego bloqueando a porta, sua postura protetora. Onde ela está? Ricardo exigiu, seu rosto vermelho de raiva. Você não tem direito de manter minha filha aqui. Ela é adulta. Diego respondeu friamente. Está aqui porque quer estar. Victoria empurrou para frente, seus olhos afiados. Quem você pensa que é? Sabe quem nós somos? Sei exatamente quem vocês são, Diego disse, sua voz como gelo. Conheço Ricardo Morales, o homem que trata sua filha como um inconveniente. Conheço Victoria Morales, que se casou por dinheiro e status. E conheço Cláudia, que se deleita em crueldade porque tem medo de ser comum. Cláudia ofegou genuinamente chocada que alguém falasse com ela daquele jeito. Você é Diego Navarro, Ricardo disse lentamente, o reconhecimento amanhecendo. O bilionário da tecnologia. Sou. Alina viu o cálculo cruzar o rosto de seu pai. De repente, ela importava. Não por quem ela era, mas por quem tinha se interessado por ela. Se isso é sobre negócios, Ricardo começou, seu tom mudando para modo de negociação. Não é, Diego o cortou. É sobre Alina, e ela não vai voltar com vocês. Ela é minha filha, então deveria ter tratado ela como tal. Alina deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Ele está certo. Não vou voltar para casa. Os olhos de Victoria se estreitaram. Não seja estúpida, Alina. Este homem está te usando. Homens como ele não se importam de verdade com garotas como você. Garotas como eu? Alina sentiu raiva subindo, quente e desconhecida. Você quer dizer garotas que você passou anos dizendo que não valem nada? Nós te demos tudo, Ricardo protestou. Vocês não me deram nada. As palavras explodiram dela. Me deram um teto e comida e chamaram isso de amor, mas nunca me viram. Nunca se importaram com o que eu queria ou precisava. Eu era apenas uma obrigação que vocês ressentiam. Cláudia riu, o som áspero. Por favor, você está sendo tão dramática. Somos uma família. Não, Alina disse firmemente. Família não humilha uns aos outros. Família não faz alguém sentir que está ocupando espaço só por existir. Vocês não são minha família. São apenas pessoas com quem sou relacionada. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Alina nunca tinha falado com eles assim. Nunca reagiu. Ela viu o choque em seus rostos e algo mais. Medo de que estivessem perdendo o controle. Diego ficou ao lado dela. Sua presença apoiadora, mas não dominante. Alina fez sua escolha. Sugiro que a respeitem. E qual é exatamente a escolha dela? Victoria perguntou suspeitosamente. Diego olhou para Alina, seus olhos fazendo uma pergunta. Ela pensou em voltar para aquela casa fria, aquela vida sufocante. Então pensou no homem ao seu lado que a viu quando ninguém mais viu, que lhe ofereceu uma chance de algo diferente. Talvez fosse loucura. Talvez ela se arrependesse. Mas pela primeira vez em sua vida, ela queria escolher a si mesma. Vou me casar com ele, Alina disse. Depois que sua família partiu em fúria e ameaças de advogados, Alina se viu sozinha com Diego novamente. A adrenalina que a carregou através do confronto drenou, deixando-a trêmula. Acabei de fazer algo incrivelmente estúpido.
Ela perguntou, afundando no sofá. Diego sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter espaço entre eles. Isso depende. Você realmente quer se casar comigo ou apenas disse isso para chocá-los? Alina considerou. Ambos. Talvez. Não sei. Tudo está acontecendo tão rápido. Então, vamos devagar, Diego disse. Vou deixar claro, estou te oferecendo um casamento real, Alina, não um acordo comercial onde fingimos para câmeras. Estou oferecendo parceria, respeito e espaço para se tornar quem você quiser ser. Mas você não me ama. Ainda não, ele admitiu. Mas poderia, e acho que você também poderia. Nos entendemos de formas que a maioria das pessoas nunca entenderá. Isso é uma fundação que vale a pena construir. Alina olhou para ele. Realmente olhou. Viu a solidão que ele tentava esconder atrás da confiança. As cicatrizes de sua própria rejeição familiar. O desejo genuíno de protegê-la. Como seria este casamento? Ela perguntou cuidadosamente. O que fizermos dele? Você moraria aqui ou poderíamos encontrar um lugar juntos? Poderia ir para a universidade, começar uma carreira, o que quiser. Não vou controlá-la ou diminuí-la. Construí meu império. Agora quero construir uma vida. Ele pausou. E sim, eventualmente, esperaria por intimidade real. Uma parceria verdadeira, mas apenas quando você estiver pronta. Apenas quando for o que você quer também. Por que eu, Diego? De verdade, você poderia ter qualquer um. Ele sorriu tristemente. Porque todos os outros querem o bilionário. Você é a única que viu apenas um homem oferecendo um casaco na chuva. Alina sentiu lágrimas ameaçarem novamente. Mas eram diferentes. Não lágrimas de dor, mas de possibilidade. Estou com medo, ela admitiu. Bom, se não estivesse, eu me preocuparia com seu julgamento. Ele finalmente estendeu a mão, pegando a dela gentilmente. Mas estar com medo não significa estar errada. Às vezes as escolhas mais assustadoras são aquelas que nos salvam. Alina olhou para suas mãos unidas. A dele era quente, sólida, real. Uma linha de vida no caos. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos fazer isso. Vamos nos casar. O sorriso de Diego foi como o nascer do sol. A manhã do casamento chegou com luz dourada, filtrando através das nuvens. Alina estava diante de um espelho na casa de Diego, agora legalmente dela também, usando um vestido que a fazia sentir como alguém nova. Era de seda marfim, simples e fluido, com delicada renda nos ombros. Nada como os vestidos exagerados que Cláudia sempre favorecia. Este era elegante, discreto, bonito. Rosa, a governanta, havia ajudado com seu cabelo, deixando-o solto em ondas suaves, em vez dos penteados apertados que Victoria sempre insistia. Maquiagem mínima deixou seus traços naturais aparecerem. Pela primeira vez, Alina olhou para seu reflexo e não viu alguém tentando desaparecer. Ela viu uma mulher fazendo uma escolha. Você está linda, querida. Rosa disse, ajustando a pequena coroa de flores na cabeça de Alina. Como uma princesa de conto de fadas. Alina sorriu nervosamente. Sinto que estou em um conto de fadas, do tipo em que você não tem certeza se terá um final feliz. Todos os melhores têm finais incertos, Rosa respondeu sabiamente. É isso que os torna dignos de serem contados. A cerimônia foi realizada no jardim de Diego, entre rosas e jasmins. Apenas um punhado de pessoas compareceu. O juiz que oficiaria, Rosa, o advogado de Diego, Tomás e um fotógrafo para documentar o momento. Nenhuma família de nenhum dos lados. Apenas duas pessoas, escolhendo uma a outra. Quando Alina caminhou pelo corredor improvisado, a expressão de Diego roubou seu fôlego. Ele olhou para ela como se fosse a única pessoa no mundo, como se ela importasse, como se fosse preciosa. Eles ficaram de pé, frente a frente, sob um arco de flores brancas. O juiz começou a cerimônia, mas Alina mal ouviu as palavras. Estava focada demais nas mãos de Diego, segurando as suas, quentes e firmes. Alina, Diego disse quando chegou a hora dos votos. Prometo te ver sempre, valorizar sua voz, te dar espaço para crescer em quem você quiser se tornar.
Prometo que você nunca será invisível novamente. E prometo te amar, não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo-as, porque elas fizeram você ser quem você é. A garganta de Alina apertou. Ela havia escrito seus próprios votos no papel, mas de repente pareciam inadequados. Em vez disso, falou do coração. Diego, prometo ser corajosa. Confiar nesta escolha que estamos fazendo. Construir algo real com você, mesmo que esteja aterrorizada. Você me deu esperança quando não tinha nenhuma. Você me viu quando pensei que era invisível. Prometo aprender a me amar da forma que você me mostrou que mereço ser amada. Quando o juiz os declarou casados, o beijo de Diego foi gentil, reverente, cheio de promessa. E Alina sentiu algo mudar dentro dela. Não amor ainda, mas o começo dele. A semente plantada que poderia crescer em algo extraordinário. As semanas seguintes ao casamento se desdobraram como um sonho que Alina esperava que não terminasse. E não terminou. Todas as manhãs acordava no belo quarto que agora dividia com Diego. Embora ele tivesse pensativamente sugerido que dormissem em quartos separados até que ela estivesse confortável com mais intimidade, ela havia recusado. Algo sobre sua presença ao lado dela, sólida e segura, a ajudava a dormir melhor do que jamais dormira. Diego manteve suas promessas. Ele a matriculou na universidade que sempre sonhara em frequentar, onde estudou literatura e psicologia. Montou um escritório para ela em sua casa, encorajou-a a perseguir seus interesses, ouviu quando ela falava sobre suas aulas. Mas mais do que isso, ele a ensinou sobre parceria. Pedia sua opinião sobre decisões de negócios, genuinamente valorizava sua perspectiva. Apresentava-a aos amigos como sua esposa com claro orgulho. Lembrava-se de pequenos detalhes, como ela preferia chá em vez de café, que amava livrarias antigas. Lentamente, cuidadosamente, a intimidade cresceu entre eles. Não apenas física, embora isso também viesse, tentativa no início, depois se aprofundando em algo que Alina nunca imaginara, mas intimidade emocional. Conversas tarde da noite sobre sonhos de infância e medos adultos. Risadas compartilhadas sobre filmes terríveis. Manhãs tranquilas, lendo juntos na varanda. Uma noite, 3 meses após o casamento, estavam cozinhando juntos. Bem, Diego estava cozinhando enquanto Alina tentava ajudar sem causar desastre. Ela estava cortando legumes com intensa concentração quando percebeu que estava cantarolando. "O quê?" ela perguntou, notando Diego, observando-a com uma expressão estranha. "Você está feliz?" ele disse simplesmente. Alina pausou, considerando. "Estou. Isso é estranho?" "É perfeito." Ele se aproximou, gentilmente tirando a faca dela antes que pudesse massacrar outro tomate. "Alina, preciso te dizer algo." O coração dela pulou. "O quê?" "Eu te amo." As palavras se assentaram sobre ela como chuva quente. Ela estava esperando por elas, mas com medo de esperar demais. "Eu também te amo," ela respondeu, e percebeu que era absolutamente verdade. Em algum lugar entre o casamento e agora, entre medo e confiança, ela havia se apaixonado completamente. Diego a beijou então, profunda e completamente, e Alina sentiu os últimos muros ao redor de seu coração finalmente desmoronarem. 4 meses após o casamento, um envelope chegou com caligrafia familiar. O pai de Alina solicitando um encontro, não exigindo o que era incomum, solicitando. "Você quer vê-lo?" Diego perguntou, observando-a virar a carta em suas mãos. "Não sei. Parte de mim nunca quer ver nenhum deles novamente." Alina suspirou. "A outra parte precisa de encerramento, acho. Precisa saber que realmente segui em frente." Diego assentiu. "Então vou com você." Eles se encontraram em um local neutro, um restaurante caro onde fazer uma cena seria suicídio social. Ricardo estava sentado sozinho em uma mesa de canto, parecendo mais velho do que Alina se lembrava. Mais grisalho, cansado. "Alina," ele disse quando eles se aproximaram.
Seus olhos piscaram para Diego com algo como cansaço. Obrigado por vir. Alina sentou-se. Esperou em silêncio, não mais sentindo necessidade de preencher espaços desconfortáveis. Devo a você um pedido de desculpas. Ricardo começou. Vários, na verdade. Alina piscou, surpresa. O que quer que esperasse, não era isso. Victoria me deixou, ele continuou. Levou Cláudia e se mudou para a propriedade de sua mãe na França. Aparentemente, uma vez que você se foi e eu não era mais útil para avançar a posição social de Cláudia, elas não tinham mais uso para mim também. Celina sentiu uma pontada de algo. Não exatamente simpatia, mas reconhecimento de dor. Lamento que isso tenha acontecido, ela disse cuidadosamente. Não lamente, eu mereci. Ricardo encontrou seus olhos. Mereci muitas coisas. Perder você mais do que tudo. Você era minha filha, minha carne e sangue, e te tratei como se não fosse nada. Porque era mais fácil do que enfrentar Victoria. Mais fácil do que te escolher em vez da paz na minha casa. Por que agora? Alina perguntou. Por que se desculpar agora? Porque perdi tudo e percebi que nada daquilo importava. Os negócios, a posição social, a imagem de família perfeita, tudo era vazio. Sua voz rachou. A única coisa real que eu tinha era você e te joguei fora. Alina sentiu lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Ela havia chorado o suficiente por este homem. O que você quer de mim? Nada. Não mereço nada. Ricardo olhou para baixo em suas mãos. Só queria que você soubesse que sinto muito e que estou orgulhoso de você. Tenho acompanhado sua vida através de conhecidos mútuos. Você está estudando na universidade, prosperando. Casou-se com um bom homem que te trata da forma que eu deveria ter tratado. Você está feliz, e isso é mais do que posso dizer sobre a vida que tentei forçá-la a ter. Diego apertou a mão de Alina debaixo da mesa, oferecendo apoio sem interferir. Obrigada pelo pedido de desculpas, Alina disse finalmente. Eu aprecio, mas preciso que entenda algo. Eu te perdoo porque guardar raiva só me machuca, mas perdão não significa esquecer. Não significa que voltaremos a ser pai e filha como se nada tivesse acontecido. Ricardo assentiu lentamente. Eu entendo. Talvez algum dia possamos construir algo novo, algo honesto, mas não agora. Preciso continuar crescendo em quem estou me tornando sem o peso do nosso passado me puxando para trás. Isso é justo, mais do que justo. Ricardo se levantou preparando-se para ir. Seja feliz, Alina. É tudo que quero para você agora. Depois que ele saiu, Alina sentou em silêncio por um momento. Diego esperou pacientemente. Como você se sente? Ele finalmente perguntou. Mais leve, Alina admitiu. Triste, mas mais leve. Como se finalmente tivesse colocado no chão algo pesado que estava carregando para sempre. Bom, isso é bom. Eles deixaram o restaurante de mãos dadas. Do lado de fora, a cidade fervilhava com vida noturna. Luzes cintilavam, pessoas riam, o mundo continuava girando. 6 meses após o casamento, Alina estava no mesmo jardim onde haviam se casado, mas tudo parecia diferente. Ela não era mais uma garota assustada fugindo da rejeição. Era uma mulher que havia encontrado sua voz, sua força, seu lugar no mundo. Diego veio por trás dela, envolvendo os braços em torno de sua cintura. No que está pensando? Em como tudo está diferente. Em como eu sou diferente. Melhor diferente. Definitivamente melhor. Ela se virou em seus braços. Recebi minha carta de aceitação hoje. O programa de pós-graduação em aconselhamento. Eles me querem começando no outono. O sorriso de Diego foi brilhante. Claro que querem. Você vai ajudar tantas pessoas, Alina. Todos que se sentem invisíveis como você se sentia. Você vai mostrar a eles que importam. Vamos mostrar a eles, ela corrigiu. Você me ajudou a ver isso primeiro. Nós ajudamos um ao outro. Ele beijou sua testa. Pronta para começar o próximo capítulo? Alina pensou sobre tudo que havia sobrevivido. A humilhação, a rejeição, o medo. E como tudo isso a havia levado aqui, a este momento, a este homem, a esta vida que construíra das ruínas. Sim, ela disse,
Estou pronta. Naquela noite, enrolada ao lado de Diego com um livro no colo e a mão dele na sua, Alina percebeu algo profundo. Sua família havia tentado fazê-la acreditar que não era nada, mas estavam errados. Ela não era nada. Era alguém aprendendo a ser tudo que sempre fora destinada a ser. A garota que correu chorando pela chuva havia se ido. Em seu lugar estava uma mulher que conhecia seu valor, que escolheu amor em vez de medo, que entendia que finais felizes não eram sobre circunstâncias perfeitas, eram sobre encontrar alguém que te visse verdadeiramente e escolher vê-los de volta. Alina havia encontrado seu final feliz, mas mais importante, havia encontrado seu começo feliz. E a melhor parte era saber que com Diego ao seu lado, cada dia traria novos capítulos, novo crescimento, nova alegria. Ela não era mais a filha indesejada, era a Alina Navarro, estudante, esposa, sobrevivente, crente em segundas chances. E sua história estava apenas começando. Obrigada por dedicarem tempo para ouvir esta história. Se vocês gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de clicar em curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perderem mais histórias significativas. Por favor.